Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já se perguntou aí por que o justo sofre? Você já se perguntou por que eu estou sofrendo? Já fez essa pergunta? Por que as pessoas se levantam contra mim? Parece que é uma coisa atrás da outra, né, que está acontecendo. E aí você grita: socorro, socorro, Deus. Já se sentiu assim? Tempos difíceis, eles virão aí sobre nós ao longo das nossas vidas, né? Isso não é uma coisa nova, né? Não estou lhe dizendo nada novo nesta noite. Podem ser aí adversários, né? Pessoas astutas, né? Que tentam contra a sua vida. Podem ser problemas de enfermidade, né? Financeiros, tristezas, as tragédias, né? Que de vez em quando batem aí a nossa porta. Ou aquelas orações que fazemos que parecem não serem respondidas. Eu gosto muito aí da leitura do livro dos Salmos. São palavras terapêuticas. São situações vividas, né, pelos salmistas que muitas vezes retratam a nossa história. Nós percebemos pela leitura, né, o consolo recebido, aqueles pedidos de socorro que foram respondidos, histórias da vida, do cotidiano, histórias de quem está vivendo e nesse viver relacionando-se com problemas, com as dificuldades, mas em meio a todas essas coisas, histórias que nos mostram de pessoas relacionando-se com Deus. E eu vou meditar com vocês nesta noite acerca do Salmo 62. Mas antes de nós lermos, né, de nós meditarmos nesse salmo, eu gostaria de dizer para você do que esse salmo fala. A mensagem desse salmo, talvez a mais poderosa, seja de que somente Deus é a nossa salvação, em quem nós devemos esperar. Fala também sobre aquilo que você deve fazer, que é escolher confiar sinceramente em Deus. Esperar no Senhor com calma e em paz. Lembrar que Deus, Ele é fiel. E antes de qualquer coisa, dizer para as pessoas, declarar que Deus é a sua salvação, a sua rocha, o seu defensor. Vamos meditar então no Salmo 62? Acompanha comigo a leitura do texto que nos diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. Da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, e são em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo.
Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois retribuis a cada um segundo as suas obras. Né? Salmo 62, nós fizemos a leitura. Esse aqui ele é um salmo composto por Davi, e certamente ele foi composto aí diante de muitos problemas, de muitas dificuldades, né, de ameaças de morte. Pela leitura do texto, né, do salmo, você percebe que ele estava sofrendo aí um tipo de armadilha, né, de ciladas, de pessoas falsas, pessoas perigosas. O verso 13 vai dizer, olha, são tantos os inimigos contra um homem só. Parece que a situação que ele está vivendo aí é como se o mundo estivesse prestes a desabar, prestes a cair. Ele estava sentindo não só isso, né, o mundo ruindo aí sob seus pés, mas ele estava sentindo aí a traição, possivelmente por pessoas próximas a ele, pessoas que na frente o elogiavam, mas por trás queriam era a cabeça do rei. Mas quando você faz a leitura desse salmo, apesar do contexto em que Davi estava vivendo, você percebe que ele manteve a sua tranquilidade. Ele permaneceu em silêncio, esperando em Deus. Como é que você consegue fazer isso? Que tipo de super-homem era aí Davi para fazer uma coisa assim? A razão de Davi, né, dele falar que a alma dele permanecia aí calada, é porque ele tinha certeza de uma coisa. Somente Deus, só em Deus, ele podia esperar e confiar. Deus revela aonde está a confiança dele. A confiança dele está em Deus e não em outras coisas. Ele diz, olha, eu espero somente em Deus. Muitas vezes, nós esperamos em Deus, mas esperamos também em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações. A fé de Davi estava somente em Deus e não em outra coisa, em outros meios, em outras pessoas. É por isso que ele consegue ficar com a sua alma tranquila. Mesmo que o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, o seu interior estava intacto, seguro, porque ele sabia em quem confiar, em quem esperar. Ele vai dizer isso. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Em outras versões, em silêncio diante de Deus, a minha alma espera. Quando nós estamos enfrentando problemas, a nossa alma ela fica angustiada, não é? Nós ficamos aí inquietos. E às vezes essa inquietação aumenta o problema. É como se nós esperássemos coisas
que coisas acontecessem para que a nossa alma voltasse ao repouso, para ficarmos seguros, felizes. Davi, ele aprendeu um exercício. Ele entendeu que a solução para a sua vida não estava em algo acontecer aqui fora. Ele entendeu que a salvação, a solução para a sua vida já estava com ele. E o que era? Deus. Deus. Davi entendia que a solução não era algo que iria acontecer, mas era algo que já estava com ele, o seu Senhor. Se ele estava sendo perseguido, se ele estava em busca de um esconderijo, a salvação e a solução para a vida dele, para o problema dele, não estava aí na localização desse esconderijo, não estava aí na estratégia da guarda real. A alma dele se cala e sossega porque ele já tem a resposta. Ele já tem a fortaleza, o Senhor. E é por isso que ela não seria abalada. É claro que ele vai dizer aí qual era o problema. Os problemas têm nome e ele vai nomear aqui esses problemas. Ele vai dizer aqui: até quando acometereis vós a um homem, todos vós? São muitos inimigos. Ele está dizendo aqui que existem muitos inimigos. Olha, ele se compara aí, né, como se ele fosse um muro, uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Ele vai dizer que essas pessoas só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, ou seja, aí da sua posição elevada. São pessoas que mentem. São pessoas que estão diante dele com muitos elogios, mas no seu coração estão amaldiçoando, querendo o seu mal. Ele não está aqui fazendo um lamento. Ele está reconhecendo o que está se passando com ele. Qual é a dificuldade? Só que ele não permitiu que essa dificuldade trouxesse amargura, derrota, tristeza ao seu coração. Ele nomeia. Ele diz quais são os problemas. Ele não mascarou o problema. Ele encarou esse problema de frente, ele disse qual era. Mas ele apresenta isso diante do seu Senhor. Ele enfrenta. Ele luta por meio da fé. Eu sou um muro prestes a cair. Eles estão tentando puxar o meu tapete, eles estão querendo me jogar no chão. Eles estão esperando aí a minha derrocada, a minha derrota final. Era uma conspiração. Não eram inimigos externos, né? Não era um rei aí tentando invadir. Parece que eram pessoas próximas a ele. Pessoas que tinham aí uma postura falsa. Eram homens perigosos. E aí você pode pensar, mas se Davi sabia de tudo isso, por que da trama aí desses inimigos, por que ele não tomou uma posição? Ele era o rei. Quando ele compôs esse salmo, ele era o rei.
Então, se ele tinha esse poder, por que que ele não usou desse poder para acabar aí com os seus inimigos? Nós não temos aí uma resposta, não é? Certa para dar. Serão pessoas da nobreza, né? Se uma atitude contra elas, né, poderia gerar outros tipos de problemas, né? Uma crise política. Ou, o que deve ser bem provável aqui, é que esses inimigos fossem da sua própria casa. Seria o caso aí, então, de Absalão, né? Se você fizer lá a leitura de 2 Samuel, você vai perceber que o filho dele, Absalão, ele ficou por 4 anos tentando lá ganhar a simpatia do povo, né? Ouvindo as pessoas dizendo: ah, se eu fosse o rei, eu faria diferente. Levou aí as pessoas a terem aí um descontentamento em relação ao rei. Ou talvez ele soubesse da oposição, mas não conseguisse aí identificar, nomear de fato quem são os cabeças, né? Mas seja qual for a situação, se sendo pessoas da nobreza que ele sabia nomear, sendo seu filho amado, Absalão, sendo opositores que ele não consegue identificar exatamente quem são os líderes, sendo uma coisa ou outra, uma coisa certa, e você pode perceber pela leitura do Salmo. O rei Davi escolhe esperar em Deus. Ele tem um alvo certo. Ele não vai esperar aí que essas pessoas voltem atrás. Ele não vai esperar que uma outra pessoa intervenha. A esperança dele, a confiança dele está no Senhor, somente em Deus. Minha alma espera silenciosa. Somente Deus pode trazer paz ao meu coração nesse momento. Só o Senhor. Somente o Senhor. Não são as pessoas que estão ao meu redor, não é a estratégia aqui dos meus generais, não é as pessoas que me assessoram. Eu confio em Deus. E ele declara isso. Mas quando ele declara, isso que ele declara, a confiança que ele declara no Senhor, faz com que ele tenha uma postura, que é de colocar o seu coração em paz. Olha o que ele vai dizer: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ele vai falar aqui que somente em Deus há silêncio para a sua alma. E o que significa isso? Descanso, quietude, repouso. Então, nos mostra que Davi deixou de fora o desespero. O desespero não traz ações positivas para as nossas vidas. O desespero muitas vezes nos leva a tomar decisões, a praticar ações impensadas. Mas ele diz que o esperar em Deus iria trazer paz à sua alma. Ele se acovardou diante dos inimigos? Não. Ele escolheu confiar na proteção, no cuidado de Deus. Ele vai dizer, ainda no verso 1, dele vem a minha salvação. Dele vem a minha salvação. Olha, confiar no Senhor não quer dizer que nós não vamos ter problemas.
Nós vamos ter problemas, nós vamos passar por dificuldades. Mas mesmo passando por dificuldades, nós temos em Deus proteção, abrigo, refúgio, consolo. Ele vai dizer que Deus era a rocha dele, a salvação dele. Olha o que ele vai dizer. Só ele, verso 6, só ele é minha rocha. Só ele é a minha salvação. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. É o que vai nos dizer aí o verso 6 e 7. Deus é o meu alto refúgio. E por ele ser o meu refúgio, eu não serei abalado. Ele viu que estava em Deus, que ele estava num lugar de proteção. As cidades, refúgios, as fortalezas que protegiam, as cidades fortificadas. Ele experimenta isso. E quando ele experimenta isso, ele não vai deixar isso só para ele. A experiência dele é partilhada. Você vê no verso 8 que ele vai conclamar as pessoas a confiar no Senhor. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Então, isso que ele viveu, que ele está contando para o povo, é algo que ele também conta para você nesta noite. Confiai no Senhor em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Ei, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Vocês não podem confiar naquilo que Estor quis. Vocês não podem se vangloriar na rapina. Se vocês estão aí prosperando, né? Se as riquezas estão aumentando, o coração de vocês não pode ficar preso a essas coisas. Nós precisamos colocar em Deus a nossa confiança e aí fazer o nosso coração repousar. Enquanto nós estivermos vivendo situações, né, talvez ninguém vai estar tentando tirar você do trono, né? Eu não estou falando para nenhum rei, creio eu. Mas nós vamos viver situações diversas, de tristezas, de tribulações, de problemas, né, que talvez eu não consiga nem imaginar, nem pensar, seja o problema que você está enfrentando nesta hora. Nós vemos todos os dias, as pessoas estão sofrendo, perderam o emprego, perderam um pai, mãe, né? Nessa pandemia, quantos órfãos, quantas pessoas perderam a família praticamente toda, as tragédias que ocorrem, não é? Os terremotos em que as pessoas da noite para o dia perdem tudo. São as pessoas que nos perseguem. Pessoas que nos perseguem gratuitamente. Gente má que nos circulam. Pessoas que estão aí tentando puxar o nosso tapete. Pessoas, às vezes, que nós amamos, queremos tanto bem, mas nos apunhalam aí pelas costas. Pessoas que estão aí com um sorriso, né, nos lábios, né, nos tratam bem, mas por trás
falam tão mal. Passamos muitas vezes pela morte, pelas enfermidades. Como é que nós podemos encontrar alívio para a nossa alma, descanso, trazer a nossa alma de volta ao sossego? Nós devemos encarar os problemas, nós devemos saber exatamente o que está nos afligindo. Devemos nomeá-lo, mas devemos levar isso diante de Deus e aprender, como o salmista, a esperar em Deus. Não espere aí que o seu filho mude de atitude. Não espere que o seu patrão mude de atitude. Não espere que isso ou aquilo aconteça, que o emprego venha, que o marido volte. Diga para o Senhor que apesar de serem essas coisas que estão afligindo a sua alma, que você escolheu esperar e confiar nele, e que aquilo que você precisa para ter paz, você já tem. Não é o emprego, é o Senhor. Não é a cura da enfermidade, é o Senhor. Se Ele quiser, Ele vai curar, tem poder para isso. Mas a despeito de todas as outras coisas, a sua confiança e a sua esperança está somente em Deus. Diga isso. Diga aí como o salmista falou, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha, a minha salvação, meu alto refúgio. Não serei muito abalado. E por quê? Porque o Senhor está com você. Que Deus abençoe a sua vida, que fortaleça você, que traga paz à sua alma e que você escolha confiar e esperar somente nele. Ele vai dizer: uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Nesta verdade, descanse o seu coração, que a sua alma se aquete. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.